Olá, eu sou Guilherme Oliveira, sejam bem-vindos ao Capital Entrevistas. Pessoal, para você que está conectado, sintonizado no canal 9.1, pega o seu celular, tira uma fotinha aí da televisão com seus familiares, mostrando que vocês estão acompanhando a nossa estreia que é hoje, um dia muito especial. Posta nas suas redes sociais, no Instagram, marca lá o nosso arroba da TV Capital, arroba TV Capital Cuiabá, registra esse momento que você está participando junto conosco e para você que está acompanhando no YouTube, copie o link, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, manda no grupo do futebol, no grupo da igreja, no grupo da comunidade e com certeza se inscreva no canal e nos ajude a crescer cada vez mais. Bom, pessoal, se tratando de estreia não poderia ser diferente, estou aqui com uma pessoa muito especial, acima de tudo uma amiga, e acima de tudo também cristã. Ela que é vereadora, recém-eleita, já vem trabalhando há muito tempo politicamente e é claro que principalmente em Primavera do Leste, onde ela foi eleita vereadora, ela gera uma expectativa muito grande para a população que depositou ali esse voto de confiança e espera que ela faça realmente um grande trabalho. Então, a vereadora Mariana Carvalho é a nossa convidada de hoje. Mari, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vinda. Obrigada, Guilherme. Obrigada a todos vocês que estão assistindo. Muito obrigada pelo convite. Que Deus abençoe muito vocês. Espero que seu programa prospere e alcance sempre um número de audiência cada vez maior. Muito sucesso para vocês. E obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Amém. Realmente que a conversa de hoje possa edificar a vida de vocês também. É claro, se tratando de uma vereadora, com toda certeza as pessoas elas esperam saber como foi a campanha, como está sendo o seu trabalho no dia de hoje. Só que eu acredito que a gente precisa entender o início. As raízes, As raízes, a sua base, o que foi que te levou a ser quem você é hoje. Então, se você puder contar para o pessoal de casa como foi a sua infância, a sua adolescência, quem foi a Mari bebezinha ali crescendo, para o pessoal matar essa curiosidade. Perfeito. Bom, meu nome é Mariana Carvalho, eu tenho 22 anos de idade hoje. Eu nasci em Guiratinga, no interior de Mato Grosso. Uma cidade muito pequena, para quem não conhece, deve ter aí seus 10, 15 mil habitantes. Na época, meus pais já moravam em Primavera, mas toda a minha família, parte pai, mãe, eles são de Guiratinga e eu não podia ter nascido primaverense. Eu nasci guiratinguense, nasci e voltei para Primavera, para carregar o título da família. Minha família é muito simples. O meu pai, ele é hoje um pequeno pecuarista, né? Ele tem gado, uma pequena área de terra em Guiratinga ainda. Toda a minha família é de lá, então, embora eu tenha crescido em Primavera, sido aluna de escola pública em Primavera durante toda a minha vida, eu tenho as minhas melhores memórias de infância em Guiratinga. Porque em Guiratinga eu podia brincar na rua, ser moleca, andar de cavalo, que sempre foi minha paixão, correr atrás de galinha na fazenda. E a minha infância foi regada de boas memórias no interiorzão mesmo, sabe? Na roça, com os primos, tocando terror. Depois apanhava para ir pro culto, vai se arrumar. E era isso, foi maravilhoso, assim. A minha família... meus pais casaram muito novos, Gui. Então a minha mãe, ela tinha aí seus 19 anos, mas ela já sabia que meu pai era o amor da vida dela. E eles se casaram, né, foram pra Primavera, e ali no início foi muito difícil. Eu não fui uma gravidez planejada. Na verdade, acho que eu atrapalhei muito ali o desenrolar da vida deles. Porque imagina, você tem 18 anos, conquistou ali o seu casamento, tá iniciando a faculdade e vem uma gravidez. Então, meus pais, eles trabalhavam dia e noite. Eu não tive uma infância fácil nesse sentido, sabe, financeiro. Meus pais trabalhavam dia e noite. A minha mãe, ela trabalhava o dia todo. À noite, ela estudava na faculdade. Por inúmeras vezes, eu ia com ela para a faculdade. Só que minha mãe sempre foi inteligentíssima. E quando ela se formou, ela já foi convidada para ser professora da faculdade. Ela se formou com honras. Então, ela já começou a ser professora e quando eu ia para a sala de aula com ela como aluna, eu passei aí com ela como professora. E minha avó, mãe da minha mãe, ela é professora, hoje já aposentada, mas ela era professora de alfabetização. Então, assim, quando eu não estava em Guiratinga, correndo, brincando, nem na escola, claro, eu estava
com a minha avó dentro de uma sala de aula também. Ela me levava para a escola junto com ela. E foi ali que eu cresci, nesse meio de apoio que a gente fala hoje, né? A minha avó como professora, eu sempre dentro da sala. E foi um pouco demorado até para eu começar a ter memórias mesmo dos meus pais. Eu começo a ter memórias dos meus pais ali a partir de uns 8, 10 anos de idade. Porque antes a vida era trabalho. Eles realmente precisavam trabalhar muito para me dar condições de me alimentar, de me vestir, de constituir uma família. Foi uma grande dificuldade. Só que eu lembro que com 7 anos de idade, meus pais eles começaram a ir na igreja. Antigamente eles eram da igreja presbiteriana, é o berço da nossa família. Só que eles começaram a ir na Assembleia de Deus, mais especificamente na ADNA, né, que é a Assembleia de Deus Nova Aliança. E com 7 anos de idade, eu lembro que eu falava pra minha mãe assim: mas agora todo dia a gente vai na igreja? E ela falava: agora todo dia a gente vai na igreja. E com 7 anos eu comecei Salinha das Crianças, e a gente vai entendendo um pouco mais de Deus. E com 7 anos de idade, eu acredito muito que quando Deus quer usar uma pessoa, Ele usa independente da idade. E com 7 anos eu senti assim que eu fui ungida ao meu ministério com 7 anos. Eu comecei a cantar na igreja, muito criança. Com 9 anos eu já era batizada no Espírito Santo, já ministrava na salinha das crianças. E toda essa atmosfera de vida cristã também foi algo que me lapidou muito. Até com os meus 15 anos de idade, meu pai ele era dirigente de uma congregação. Então, assim, o tempo passou, mas essa atmosfera do meu lar sempre foi regado a muito trabalho, muita dedicação. Eu cresci vendo os meus pais conquistarem tudo que eles têm hoje através de muito suor, de muita dedicação, de muito sacrifício e também de muita fé em Deus, sabe? De muito entregar-se ao ministério, à igreja, ao servir. E essa é basicamente, assim, a minha infância e a juventude. Infância, né? Foi. Eu acredito que você mostra pra gente hoje aqui, talvez a maior dificuldade dessa geração atual, que é realmente, hoje a gente vê muitas crianças com telas, né? Verdade. Muito celular, muita tela e às vezes um comportamento que os pais não conseguem mais lidar. Um comportamento agressivo, né? Exatamente. Você mostra o exemplo que é uma infância sendo criança realmente. Sim. Brincando na terra, em cima de cavalo, né? Então, acredito que esse é o modelo ideal, criança tem que ser criança. Verdade. E o outro ponto que chama atenção é como a gente fala que o exemplo, ele realmente arrasta. Que é você realmente vendo o seu pai, a sua mãe, ali, pessoas de bem, buscando a Deus. Então, é o exemplo que você tinha, o que você decidiu seguir. Né? Até a Bíblia mesmo já traz isso para ensinar a criança no caminho que ela deve andar e ela jamais se desviará dele. Então, acredito que você hoje aqui é o exemplo perfeito disso. Né? E já que você contou da sua infância também, agora a gente começa a introduzir onde foi que veio essa questão das raízes políticas, né? Se teve alguém da família, se teve alguém que te chamou a atenção, né? Conta um pouco pra gente. Bom, com os meus ensino médio, vamos falar aí dos 15 até os 17 anos, eu sempre estudei em escola pública e quando eu estava na escola pública eu era nunca fui aluna nota 10, tá, gente? Eu era aquela aluna que adorava apresentar trabalhos, que era super amiga dos professores, líder de sala. Mas eu não era a nerd... Você sempre foi, desculpa te interromper, você sempre foi comunicativa ou não? Muito, sempre fui. Vai lá você que você sabe falar. Pede lá pra ela que você é cara de pau, vai lá. Tá certo. Então eu sempre fui essa amiga do grupo. Sim. E no meu ensino médio, eu desenvolvi assim, uma paixão muito grande por filosofia, sociologia, história, automaticamente por questões políticas. E com 17 anos surgiu uma oportunidade de fazer um intercâmbio. Então, aos 17, eu fui para os Estados Unidos. E eu morei 1 ano nos Estados Unidos. Olha então, só. eu estudei em uma escola pública americana, morei com uma família americana. E nos Estados Unidos, principalmente naquela época, eu já era apaixonada por política, só que de uma maneira macro. Sim. Eu tinha muita vontade de cursar até relações internacionais. Eu queria ser diplomata, trabalhar na ONU, articular com governos, porque eu tinha essa visão macro da política, sabe? Entre nações,
Porque os Estados Unidos é o suco da política diplomática, Isso, né? Verdade. E ali nos Estados Unidos isso começou a crescer no meu coração. E eu acredito muito que Deus tem levantado homens, mulheres e jovens de Deus para governar. Acredito fielmente nisso. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu estava com 18 anos e foi no auge do Covid. E ali eu tinha muita vontade de ir embora, fazer uma faculdade. E eu já tinha no meu coração que eu queria fazer direito. Só que eu senti de verdade no meu coração isso, que a gente precisava cuidar de quem estava por perto. Quando eu voltei, né, eu tinha tido essa experiência de outras nações e eu senti no meu coração de missões. Eu tinha esse grande sonho de ir para a África, de fazer esse intercâmbio voluntariado. E eu estava na igreja, num culto normal. Fui ao culto, a palavra foi sobre missões. E quando eu voltei para casa, eu moro em um bairro muito simples de Primavera, sabe? É um bairro muito antigo. E quando eu cheguei em casa, na rua da minha casa, o Senhor falou comigo: por que você quer ir para as nações se os teus vizinhos precisam de mim, tanto quanto quem está na África? Se as pessoas da sua cidade precisam de mim, tanto quanto quem está no exterior, quanto quem está em Brasília, você precisa começar aqui. E aquilo mexeu muito comigo. E eu fiz assim um propósito com Deus, que se fosse da vontade de Deus, que Ele me abrisse as portas. Sim. Porque quando as coisas são de Deus, eu tenho plena convicção disso. Que quando é de Deus acontece, quando não é, simplesmente não vai, não flui. Então o tempo passou e nisso eu tive o meu primeiro contato, conheci um deputado estadual, que é seu amigo, que é o Ulisses, na época ele era deputado estadual. Eu nunca tinha visto ele. E eu falei pra ele: olha, do nada, assim, eu só... Isso foi isso. Eu queria trabalhar com política, mas eu queria saber como que é. Eu posso ir na Assembleia Legislativa? Ele falou: pode. Eu falei: me passa o contato do seu chefe de gabinete aí. Na outra semana eu estava aqui em Cuiabá, na Assembleia. E eu lembro que quando eu cheguei assim no gabinete dele, tinha um papel escrito, assim, colado mesmo, papel A4. Aqui dentro tem pessoas que trabalham por um Mato Grosso melhor. E aquilo, sabe, foi uma flecha de Deus no meu coração. Falei: eu quero fazer parte desse time de pessoas que trabalham para edificar uma nação, que trabalham por um Mato Grosso, por uma cidade melhor. É isso aqui. Sim. Eu senti que aquilo era aquilo que o Senhor tinha me falado, de começar aonde eu estava, de ser as mãos do Senhor onde eu estava. Que eu não precisava ir para a África para fazer missão, que a minha missão era ali. E nisso eu falei: vou entrar na política. Só que existe um período de tempo, assim, um lapso de 4 anos disso que eu estou te contando para hoje. Então, durante 4 anos, eu trabalhava num escritório que minha mãe tem, que é um escritório de contabilidade, fazia faculdade em Primavera, né? Estou me formando agora, inclusive. Tinha começado a fazer faculdade nessa época. Depois fui fazer estágio, então fazia estágio em escritório de advocacia, na Defensoria Pública. Não tinha tido, de fato, esse contato com a política. Mas eu acreditava que 2024 é meu ano, eu vou ser candidata. Eu não tinha partido, Gui, eu não tinha dinheiro. E aí a gente já entra na campanha, né? Sim. Eu não tinha partido, gente, eu não tinha dinheiro, eu não tenho político na família. Eu não conhecia ninguém na política de Primavera. Eu não sabia nada, entendeu? Eu não tinha articulação, eu não tinha o QI, o que indica. Nossa, esse QI é muito bom. É muito forte, faz diferença na política. Faz a diferença. Eu tinha Deus, e eu segurei na mão de Deus e eu confiei que se era um propósito dele na minha vida, eu ia chegar lá. Sim. Eu acredito que a base de tudo que você fala é que as pessoas acham que todo mundo quer ser general um dia, mas ninguém quer ser soldado. Verdade. Né? E eu acho que a arte de tudo é a arte em servir. Uhum. Então, Perfeito. às vezes as pessoas elas acham que servir é muitas vezes você com algo gigantesco, fora do Brasil, fora do seu estado, quando que aquela pessoa que está ali do seu lado, e isso não só na política, às vezes o seu vizinho, uma coisa simples, né? De repente um vizinho mais de idade, ou um adolescente que precisa de um conselho. A gente está vivendo aí
nesse tempo que a depressão ela vem sendo a doença do século. Então, existem várias formas de estar servindo e que bom, porque quando você fala isso, mostra que a sua conexão política foi literalmente Deus. Foi literalmente o único, né, que te deu ali a fala e hoje eu acho que você está sendo bem usado nesse sentido. Amém. E eu creio muito nisso que você falou, que recentemente, né, no Brasil vem se levantando muitas pessoas, principalmente jovens, né, na política para estar fazendo a diferença. E isso é importante estar falando, porque às vezes o pessoal de casa tem muita gente que, não, política é um, igreja é outro. Só que, gente, a política é onde as coisas acontecem. Então eu fico feliz hoje de ver uma pessoa como a Mariana aqui, porque tem país hoje em dia que você não pode segurar uma Bíblia. Tem país hoje em dia que a droga é legalizada. Então eu penso que se a gente, pessoas de bem, cristãos, não entrarmos na política, aos poucos a gente vai perdendo espaço. Porque a política, ela é um espaço que esse espaço jamais vai sumir. Agora a gente tem que decidir se esse espaço vai ser preenchido por um de nós ou por um deles. E já que você citou a questão de campanha, né, para quem já foi candidato sabe como que é, meu Deus do céu, a tal da campanha é aquela coisa, a pessoa envelhece 10 anos ali na campanha. Envelhece e amadurece. Você falou também da questão do partido, inclusive um adendo, eu sou dos defensores da candidatura independente, porque eu penso que se a gente vive numa democracia, automaticamente, se a pessoa ela tem que assinar a cartilha de um partido, logo você está sendo obrigado a submeter naquela ideologia partidária. Então, né, é claro que o Brasil é um país novo, acho que a nossa democracia ainda vai amadurecer muito, mas eu espero que futuramente nós tenhamos ali, de uma forma justa, candidaturas independentes. A pessoa defendendo de fato que ela acredita e não se rendendo a determinado partido político. Mas já entrando na campanha, o cenário era buscar um partido, né? Eu te encontrei no início de 2024, a gente conversou, né? Inclusive no evento que a gente te homenageou pelo trabalho. Antes mesmo dela ser vereadora, ela já estava fazendo muito por Primavera. E eu te vi como um exemplo ali. Eu falei, não, ela precisa, a gente tem que aprender a homenagear as pessoas em vida. Né? Eu falei, não, ela, por mais que seja nova, merece pelo trabalho. Muito obrigada. E o que você encontrou de dificuldade na campanha? Houve algum momento ali que, perante a dificuldade, Deus falou com você? Ou ele se fez ali presente de alguma forma? Pode contar aí como que foi a sua campanha, porque eleita foi uma campanha suada. Foi uma campanha muito difícil. Na verdade, a minha campanha começou muito antes do dia 16 de agosto, né? Que são os 45 dias. Minha campanha começou há 4 anos atrás. Né? Foi plantando, fazendo de verdade, de coração mesmo, servindo a comunidade, me aproximando de pessoas, servindo na minha igreja. E quando chegou o ano de 2024, eu ainda estava num limbo muito grande, porque ali eu havia me filiado ao PL, eu tinha sido convidada pelo até então presidente municipal do PL na Primavera, e eu me filiei ao PL, eu assumi a pasta do PL Jovem, cheia de expectativas, cheia de sonhos, eu era um papel em branco, sabe? Só que a política, embora muito necessária, é muito truculenta. A política te acaba. E eu, uma jovem, uma menina de 22 anos, sabe, eu não tinha essa experiência partidária de eleição. Então, para mim, foi muito pesado, foi muito difícil. Eu passei por inúmeras dificuldades de subestimação, de pessoas te subestimando, de humilhação. Nossa, N situações, sabe, muito difíceis mesmo. Quem realmente me manteve firme foi Deus, porque haviam dias, isso antes dos 45 dias, que eu chorava e perguntava para Deus se era isso mesmo que eu deveria estar fazendo. Era ali que eu tinha que estar mesmo? Porque se não fosse, que Deus me tirasse dali. Só que Deus não tirou, na verdade Ele me lapidou. Foi quase uma forja, sabe? E quando chegaram ali, chegou um período que eu me demiti, e eu falei, antes da campanha eu me demiti, eu estava desempregada, e eu falei, vou apostar todas as minhas fichas na política. É agora ou nunca, e se não der certo, tudo bem, mas eu sinto que é isso. E aí eu comecei a atuar mais, partido,
Só que chegou a hora da campanha. Tínhamos um candidato a prefeito no meu partido. Não tínhamos chance. No começo da campanha as pessoas duvidavam. Só que foram acontecendo coisas que se eu tentar te explicar, eu não vou conseguir, porque foi Deus do começo ao fim. Um prefeito que de aprovação, o prefeito anterior tinha uma aprovação enorme, o sucessor dele não teve essa aprovação. O nosso candidato, em um evento de pré-lançamento de campanha, teve mais de 600 pessoas no pré-lançamento. Num dia que estava caindo, acho que foi a maior chuva do ano. Nossa. Foi inacreditável, assim, foi Deus do começo ao fim. Quando nós fomos viabilizar a campanha e tudo mais, a gente não tinha material. Não tinha. Era dia 15 de agosto e não tinha um santinho impresso. Meu Deus. Não tinha, gente. Foi uma coisa absurda. Não tinha um santinho, não tinha um adesivo, não tinha nada. No dia 15 de agosto, eu consegui, a campanha começava dia 16, consegui com um amigo de Brasília que produzisse meus materiais na mesma gráfica que o Bolsonaro produziu os materiais dele na campanha presidencial de 22. Na mesma gráfica. E o cara falou assim pra mim, vai demorar mais ou menos 48 a 72 horas pra rodar o material dela. Em menos de 24 estava tudo pronto. Nossa. Ele entregou e falou assim, não sei como aconteceu, mas tá aqui. Foram coisas assim, eu caminhei de milagre em milagre, foi passos de fé. E todo momento assim que eu falava, eu não tenho dinheiro, eu preciso de pessoas na rua. Algo acontecia e eu recebi uma doação. A minha campanha foi muito baseada em doação, Sim. sabe? Muito mesmo. De pessoas que acreditaram em Sim. mim. E foi isso. Amigos que acreditavam em mim. É até engraçado falar isso, porque quando eu me elegi, né? Alegria, maravilha. Passado ali um pouco, vamos agora planejar as coisas, né? E me perguntaram, né? E aí? E as dívidas? Dívidas? Como assim? Tá, você prometeu emprego para quantas pessoas? Quanto você tá devendo? Não, gente, não prometi nada para ninguém. Mas e todo mundo que compartilhava suas coisas, comentava e te ajudava? Fez porque acreditou em mim, nunca pedi. Fez porque acreditou em mim. Porque era meu amigo, porque acreditava em mim. Tinham pessoas que eu não conhecia dentro de Primavera. Primavera tem 100 mil habitantes, mas tinham pessoas que eu não conhecia e que gravavam vídeos e postavam no feed do Instagram. Essa é minha candidata, vote nessa menina. E são pessoas que eu não fazia ideia de quem eram as pessoas. Eu falava, gente, mas essa pessoa me conhece pra estar me indicando desse jeito? Foi incrível. Eu chegava nos lugares falava, meu nome é Mariana, sou candidata a vereador, você já tem um candidato? Posso te entregar minhas propostas? A pessoa falava, eu já vi um vídeo seu. Eu ficava assim, como? É um senhorzinho de 70 anos, como que já viu um vídeo meu? Então, minha campanha foi isso. Eu usei muito das minhas redes sociais, gravei muito vídeo. Eu aprendi a gravar e editar, a fazer arte, tudo assim, ó. Era coordenadora? Era tudo, sabe? Assim, eu com o tempo ali da campanha, a gente conseguiu montar uma equipe legal. Eu consegui pagar as pessoas, sabe? Foi tudo muito bacana mesmo. Só que se eu te falar que foi por causa de ciclano, fulano, por causa da igreja, por causa de... Não foi, sabe? Foi Deus do começo ao fim. E quando chegou o dia da eleição, eu tava assim, muito nervosa, sabe? Porque eu não... Tava nervosa pelo meu prefeito, tava nervosa pela minha candidatura, tava nervosa pela candidatura, e se eu me elegesse, outras pessoas que, né, são dessa velha política se elegessem também, que ia virar, sabe? Então, assim, tava preocupada com o cenário todo. E no dia da eleição, foi tão, assim, emocionante viver tudo, porque duas semanas antes da eleição, na verdade, na última semana da eleição, eu fui numa igreja, que é a Adna, que é a igreja que eu fui criada. Hoje já não congrego mais lá, meu pai congrega, mas eu fui lá e um pastor, ele me entregou uma palavra profética, que ele falava assim que eu ia ganhar. Que eu ia ganhar a eleição, que eu não precisava me preocupar, que eu ia sentar na mesa de pessoas importantes, eu ia me olhar e me achar pequena, mas que Deus tinha me dado autoridade. E eu fui embora pra casa e eu tava assim...
olha, ou esse pastor é muito louco, é muito maluco, ou eu realmente vou viver um milagre. Porque eu não acreditava que eu ia ganhar, eu não tive acesso a pesquisas. Sim. Depois eu fui descobrir que eu estava pontuando nas pesquisas, mas eu não tive acesso a pesquisas, eu não sabia se eu estava indo bem, se eu estava indo mal. Campanha é isso, você não sabe se você vai fazer 300 ou 3.000 votos. Exatamente. É muito difícil, é muito difícil. Eu vi candidatos em Primavera que eles gastaram muito dinheiro, eles, assim, vamos supor que Primavera tivesse 40 carros adesivados, 30 eram desse candidato, dessa candidata. E essas pessoas não foram eleitas. É uma coisa assim, essa campanha foi diferente, Sim. Eu acho que de tudo, sabe? Sim. E mesmo fazendo uma campanha barata, uma campanha diferente, uma campanha jovem e uma campanha onde eu andava uns 30 quilômetros por dia. Eu panfletava, eu conversava com as pessoas, eu estava na rua. Eu dava um jeito de postar pelo menos alguma coisa por dia ali no feed, sabe? Foi nesse sufoco durante 45 dias que quando chegou o dia da eleição, quando eu falei assim, não vai, porque o PL em Primavera fez 2 vereadoras. Eu falei assim, não vai, vai só a outra candidata, eu não vou conseguir, vai. Eu entrei na rapa, eu fiz 769 votos e eu fui pelo voto de legenda, eu entrei assim pelo coeficiente mesmo, na garra. E quando eu vi assim, entrei, eu já não tinha, sinceramente, eu achei que eu ia ficar de suplente. Eu já tinha saído de perto lá da comemoração, eu estava lá dentro de casa, ajoelhada, orando e falando, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu sinto que eu cumpri o que eu precisava fazer. Daqui pra frente é o Senhor. E eu descobri que eu fui eleita. Foi muito emocionante. Olha, essa foi a campanha. Eu acredito que isso é muito bacana, porque quem já foi candidato sabe que um voto, às vezes você olha a pessoa com 30 votos, 40 votos, 50 votos, 100 votos, é muito difícil conquistar um voto. Né? Porque existe um filtro, né? As pessoas que... Vai um funil, vai diminuindo. A pessoa que te conhece, a pessoa que te apoia, até chegar na pessoa que vota em você. Verdade. Porque existem muitas pessoas, e eu tenho certeza que em Primavera também foi assim, teve gente que te apoiou e não votou em você. Tipo, olha, ela é boa, tem boas intenções, mas é muito nova. Sempre tem alguém, principalmente a gente sabe que no cenário ser jovem e ser mulher é muito difícil na política. Né? Principalmente falando pelas mulheres, né? A gente que está na política olha que é uma quantidade muito pequena de mulheres na política e acaba que fica, de certa forma, até injusto, né? Muito difícil, mas que eu vejo que foi Deus mesmo que te colocou lá. Foi. E eu espero, assim, do fundo do coração, que você sempre mantenha isso no seu coração, sabendo quem te colocou lá. E principalmente sabendo que você está vivendo aquilo que muita gente boa sonha em viver. Muita gente boa, pra gente que está no cenário político, tem muita gente boa na política que gostaria de estar ali para fazer a diferença, mas é tão difícil chegar. Tem que ter um padrinho político, tem que ter isso, partido. Existem tantas perseguições, tantos boicotes. Eu, por exemplo, hoje, né, por mais que já finalizou a eleição, mas eu ainda respondo processo por falar a verdade, né? Partidos de esquerda que vieram a me processar com multas assim absurdas, de 10 mil por dia por um vídeo, né? Então, assim, acaba que é uma luta desleal e aí você tem que estar pronto. A gente comentou agora há pouco da questão da infância e, assim, é claro que vereança é uma coisa, né? Você está ali no âmbito municipal, tem um âmbito estadual, a federação. E só que assim, nós como cristãos, nós prezamos por algumas pautas, como por exemplo a pauta da família, né? Nós repudiamos o aborto, lutamos contra essa pauta, nós repudiamos a legalização das drogas, lutamos contra essa pauta. Só que muito disso é no âmbito federal. Apesar que como você de repente, falando ali do aborto, você pode soltar cartilhas, né, de informar a população, informar inclusive os jovens a respeito de preservação, porque hoje muitas jovens buscam um aborto, de repente porque não teve um conhecimento ali de como preservar, né, falando de homens, de mulheres também, independente do sexo. Como você pensa em usar o seu mandato nessas pautas? Quando se fala em aborto, quando se fala em drogas, você pensa em usar o seu mandato também,
claro, cuidar de Primavera, as atribuições ali de um vereador, mas nessas outras pautas tão importantes para a gente que somos conservadores, né? O que você imagina nesse sentido? Olha, Primavera é uma cidade muito abençoada. Aproximadamente aí 80% da cidade é de direita. É de direita. É uma cidade movida pelo agro, é uma cidade muito conservadora, graças a Deus. E talvez por isso seja uma cidade tão rica, próspera e abençoada. Só que eu entendo que nós, como vereadores, temos principalmente o papel de fiscalizar. Fiscalizar se existe... Será que existe alguma clínica de aborto clandestino em Primavera? Será que algo nesse sentido está acontecendo? Fiscalizar sobre a mulher. Vamos fiscalizar como que está essa saúde mental, ginecológica da mulher. Então, tudo isso eu acredito que entra também nessa pauta do aborto. Com relação às drogas, hoje nós temos também policial militar eleito vereador em Primavera, que faz um trabalho maravilhoso com jovens nesse sentido. E eu acho que é muito complicado hoje a gente trabalhar com jovens que estão aí, vamos falar dos 13 aos 16, 17 anos, 18, que é uma geração muito fechada, introspectiva, eles não se abrem muito. E a gente tem feito um trabalho muito legal dentro das escolas. Na comunidade Ikigai, eu tenho essa comunidade que ensina educação financeira, inteligência emocional e habilidades pessoais de maneira gratuita para os jovens. Então, a gente consegue ter essa enturmamento melhor com o jovem. Então, dentro da comunidade, por exemplo, eu já tive casos de alunas que foram expulsas de casa, que ia morar com o namorado com 14 anos. Então, calma, vamos buscar uma assistência social, vamos tentar remediar aqui, sabe? O que você quer para sua vida? Isso faz muito parte do que a gente precisa conversar com o jovem. Talvez mais do que falar sobre aborto e droga com o jovem, nessa fase a gente precisa falar sobre o futuro dele num âmbito de perspectiva. Porque o que acontece? O que a esquerda vende para os jovens? Ideia. A esquerda vende ideia. A esquerda vende essa ideia de liberdade, essa utopia do que é um socialismo, do que é um comunismo. E a gente sabe que não é verdade. Então, a partir do momento que a gente começa a mostrar o que é a vida real para esse jovem, o que é um livre mercado, o que é você fazer dinheiro, o que é censura, a gente começa a introduzir esse jovem dentro de um mercado de trabalho, dentro de uma realidade para ele gerar renda, para ele construir a vida dele, construir o seu capital, para ele querer ter esse desejo de formar família, porque isso hoje é o que a gente precisa tratar com o jovem. Sim. O jovem hoje ele não quer mais formar família. Formar família para o jovem se tornou uma coisa quase, vamos falar assim, nossa, tá um atraso de vida, entende? É um atraso de vida e não é isso. Sabe, formar família, a gente precisa colocar na cabeça do jovem que formar família ainda é bom, ainda vale a pena, ainda é um projeto de Deus. Exatamente, porque quando nós falamos que somos conservadores, às vezes as pessoas acham que é defender aquilo que é chato. Como diz o Dr. Enéas, não é defender aquilo que é chato, o que é velho, e sim aquilo que é eterno. Então, quando a gente fala aqui de família, quando a gente fala aqui de filhos, de valores, são coisas que não se perdem com o tempo, são coisas duradouras, né? E já que eu puxei esse ganchinho de tempo, falando assim de legado, você hoje, quando talvez imagina daqui 30, 40, 50 anos, qual legado você espera deixar para a política? Daqui a 50 anos, quando as pessoas falarem em Mariana, vai estar na política ainda? O que você espera? Assim? Quando a gente fala de legado, eu gosto sempre de falar que legado não é o título que você carregou. Não é se você foi vereadora, se você foi deputada, se você foi presidente do Brasil. Legado não é isso. Legado é o que você deixou no coração das pessoas. Legado é como você impactou de maneira direta a vida das pessoas. Então, eu espero que as pessoas daqui a 30 anos não lembrem de mim pelo meu currículo. Não lembrem, ela foi vereadora de Primavera. Mas que lembrem de mim pelo que eu transformei aí na ponta, na vida das pessoas, pelo bem que eu fiz. Que se eu tiver feito bem para uma pessoa, melhorado a vida de uma pessoa na face da terra, que eu seja lembrada como essa pessoa que serviu, que fez o bem, que foi as mãos de Deus aqui na terra, que foi usada pelo Senhor, que foi
serva, temente e fiel. Esse é, eu acho que o maior legado que qualquer pessoa pode deixar nesse mundo, é esse. É, porque eu sempre falo, você vem de um berço evangélico, né? E eu, por mais que seja cristão, seja crente, hoje em dia eu não nasci em um berço evangélico. E hoje eu falo para os jovens da igreja, né? Até de fora da igreja, são de outra igreja, eu falo para eles que quem está num berço evangélico hoje não sabe o quanto é sortudo. Privilegiado. Privilegiado. Às vezes eu olho, às vezes tem alguém que está querendo se rebelar, não, eu vou pro mundo. Falei, cara, você não sabe o que você está perdendo, né? Então, assim, hoje eu percebo, até por questão de conhecimento bíblico, de repente, você que está crescendo ali no berço evangélico, conhece praticamente todas as passagens, porque a Bíblia, você vai ler ali uma passagem 4, 5 vezes, vai ser 4, 5 interpretações diferentes. Verdade. Então, eu penso que, às vezes, as pessoas, elas não têm noção disso, e hoje eu, às vezes, conversando com algum jovem cristão, ele começa a falar, dá um exemplo disso, daquilo, muitas vezes uma palavra que, às vezes, eu não conheço, aí eu penso, poxa, que privilégio, né? Que privilégio na hora de dormir você ouvir uma história bíblica. E aí você consegue aplicar isso no seu dia a dia. Mas você comentou da comunidade que você criou, e se você puder falar um pouquinho, se ela está ativa hoje, se ela vai continuar ativa com o seu mandato, qual que foi a motivação assim, de você ter criado, quem te ajudou? Bom, a comunidade Kigai, ela nasceu do desejo de proporcionar ao jovem aquilo que eu acho que teria sido feito diferença na minha vida, teria me ajudado a chegar lá mais rápido, sabe? Se eu tivesse tido essas ferramentas ao meu dispor. Foi uma comunidade que nasceu através de uma organização da qual eu sou uma das lideranças, que se chama MAP Educação, é uma organização já antiga no Brasil, então capacita jovens do Brasil todo que querem transformar a educação do país. Sim. E a comunidade Kigai foi um bracinho do MAPA nesse último ano. A gente teve uma turma, foram formadas 50 jovens ali, que participaram de aulas de oratória, de liderança, de inteligência emocional, de empreendedorismo, de investimento. E por conta da campanha, não continuei, mas em 2025 a gente quer entrar aí com muito gás, queremos trazer novidades, agregar valor e ampliar. Queremos formar 100, 200, 300 jovens até que isso realmente se torne algo grandioso que, de fato, transforme a vida Sim. do máximo de pessoas possíveis. Agora há pouco você falou de liberdade, às vezes as pessoas acham que liberdade é você, falando agora especificamente para os jovens, às vezes você acha que liberdade é você sair, beber, se alcoolizar, usar drogas, mas a liberdade não é você fazer aquilo que você quer. Porque nós, como seres humanos, nós somos... A carne, ela fala o tempo todo. As coisas ruins, as coisas do mundo, elas são atraentes. Então, quando você é livre realmente, é quando você tem autonomia para fazer o que você não quer, que é estudar, que é buscar uma faculdade, que é fazer uma academia, que é fazer uma dieta, ter uma alimentação regrada. Porque, no final das contas, que liberdade é essa que você é refém daquilo tudo que te faz mal? Então, no final das contas, né, já aproveitando o gancho que você falou de liberdade, e eu me lembro que no ano da eleição você participou de algum evento ali no Congresso Nacional. Participei. Que foi como se fosse um estágio ali do Legislativo. Que projeto que foi esse? Foi o Politeia. O Politeia é uma simulação de processo legislativo dentro da Câmara dos Deputados. Então, durante uma semana, os jovens de todo o Brasil, eles vão para Brasília, na Câmara dos Deputados, e eles simulam serem parlamentares. Então, é como se eu fosse deputada, tem comissões, tem as sessões no plenário da Câmara dos Deputados, e aí a gente tramita projetos de lei, tudo acontece. Foi, assim, um grande choque de realidade para mim, porque é um programa maravilhoso, porém promovido pela UNB. Então, vamos supor que de 100%, 98% eram pessoas de esquerda. Nossa. E foi algo assim... Tava no ninho de marimbondo aí. Estava. Então, eu tinha meus colegas, né, dos partidos ali, do PL, do próprio Republicanos, do Podemos, né, que a gente simula os partidos também. Então, a galera de direita se juntou e a gente foi pra cima. A pauta era contra aborto, contra as drogas, pautas
colocando o MST como organização terrorista. Foi, assim, uma semana muito conturbada, mas muito divertida também. Eu penso que as pessoas, elas necessitam de inspirações, né? E eu vejo que você hoje é um sucesso, você está se tornando Obrigada. uma referência. Sucesso que eu falo muito daquilo que você falou, da pessoa, do jovem que precisa de um planejamento, né? Acho que o jovem, ele tendo um norte, ele tendo realmente um sonho sólido, né? Ele vai buscar de todas as formas as ferramentas necessárias para ele alcançar aquele objetivo e ser fiel àquilo até o final, que foi o que você fez. Decidiu 4 anos atrás, antes da eleição, foi fiel àquilo ali, trabalhou por aquilo ali e teve êxito. E para esses jovens que estão acompanhando agora o programa, vendo você, né, já vendo você como uma referência também, de repente, seja pela política ou não, né, de repente tem um jovem que está querendo empreender, né, que é o que você acabou de falar, que às vezes o jovem, né, ele precisa de um planejamento, principalmente por parte do Estado. É claro que é importante o jovem estar na escola, aprendendo português, matemática, todas as matérias, só que principalmente a gente tem que entender que também tem um jovem lá dentro da escola que ele não quer fazer ENEM. Às vezes ele quer sair dali, ele quer empreender. Verdade. Às vezes ele quer sair dali, ele quer abrir um negócio próprio, uma loja de roupa, a menina quer abrir um estúdio de maquiagem. E principalmente aqueles também que querem ser inseridos na política. Para esses jovens, qual conselho você daria? Ou talvez se fosse para você mesma, 4 anos atrás, qual conselho você daria sobre ser fiel ao que acredita, sobre ter um foco realmente, para a pessoa realmente conseguir chegar onde ela almeja? Eu acho que um princípio de muita coisa na vida é você observar o que você está plantando. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Isso é bíblico, isso é um princípio inegável. Então, o que você está plantando hoje na sua vida jovem? Você falou muito assim sobre a liberdade, né? Você fazer o que você quer é livre-arbítrio. Mas você ser livre de verdade é você não ser refém daquilo que pode te causar vícios ou daquilo que pode te fazer mal. Então, seu maior inimigo não é as drogas, não é a prostituição, a bebida, é você mesmo. Você tem que se vencer todos os dias, nós precisamos vencer a carne todos os dias. Então, a partir do momento que você, jovem, olha para o seu futuro, às vezes um pouco embaçado ainda, você não consegue enxergar muito bem, ter aquela visão com clareza do que você quer, mas sempre tenha em mente, o que eu estou plantando hoje? Eu estou plantando estudo, dedicação, comprometimento, disciplina, ou eu estou vivendo uma vida momentânea, de prazeres momentâneos, né? Às vezes a gente tem que abdicar daquilo que a gente quer no momento para algo que a gente quer a longo prazo. Ter essa visão de futuro é o que faz a diferença em qualquer idade, não só para jovem. Sim, e com toda certeza, às vezes, para quem vai estar assistindo, eu tenho certeza que vai ter muita gente de Primavera que vai estar vendo esse vídeo. Eu espero! Se você é de Primavera, um abraço, um beijo. E às vezes essa pessoa tem quem vai te conhecer e tem quem não vai. Tem muita gente, até porque a política é algo que, se hoje a gente sair nas cidades perguntando, e eu falo aqui de Cuiabá, a grande maioria da população não sabe quem foram os vereadores eleitos, e isso é natural, porque a política, até de forma interessante para quem pratica a velha política, é legal quando a população não está acompanhando o que está acontecendo. Perfeito. Né? Então, assim, para essa pessoa que às vezes, poxa, estou conhecendo ela agora, eu sou aqui de Primavera, e para quem também depositou a confiança em você, atualmente, o que você vê como os maiores problemas ali de Primavera e talvez projetos que você imagina, projetos que você já está trabalhando para fazer acontecer em Primavera? Primavera é uma cidade maravilhosa. Eu sou apaixonada em Primavera. É uma cidade que você pode viajar aos 4 cantos do Brasil. Não existe uma cidade igual a Primavera. Ela está fazendo tanta propaganda que eu vou lá. É uma cidade linda, gente. É uma cidade que tem um povo trabalhador. É uma cidade de gente que produz, de gente que trabalha. É uma cidade gostosa de se viver. Só que é uma cidade que, por ser tão maravilhosa assim, cresceu muito rápido, sabe? Há 4 anos atrás, Primavera tinha 60 mil habitantes. Hoje tem 100, 110 mil. E existem estudos que falam que em 4 anos Primavera vai dobrar de tamanho.
Primavera cresceu rápido demais, veio muito investimento, veio muita indústria, geração de emprego. Só que eu acredito que o poder público não conseguiu acompanhar muito bem isso aí. Conforme a cidade foi crescendo, a gente teve problemas de déficit de algumas coisas. Então, famílias que vêm para a Primavera trabalhar, trazem filhos. Famílias têm filhos. Filhos estudam. E escolas que tinham salas sobrando, hoje tem superlotação nas salas de aulas, nas creches. Falta creche integral, falta escola, entende? O ensino de Primavera é maravilhoso. Maravilhoso, assim, as escolas, o ensino. Mas tem esse grande problema, sabe? De falta de vaga, mais escolas. A saúde de Primavera hoje também passa por um grande aperto, porque Primavera tem profissionais do que você quiser. Oncologia, neuro, todo tipo de especialidade médica, Primavera tem. Só que a prefeitura, as gestões passadas, não eram conveniadas com esses especialistas. Então, se você dependia do atendimento público de saúde, você precisava ir para Rondonópolis para ser atendido. Pensa que loucura, na tua cidade tem um médico para tratar teu joelho. Mas para tratar teu joelho você precisa ir a 130 quilômetros da sua cidade. Você precisa ir para Rondonópolis para ter esse atendimento. Então isso é algo que a gente precisa resolver em Primavera. Quem é de Primavera tem que ser tratado em Primavera. Tem que ter saúde de qualidade na cidade que você mora. Primavera hoje ela é polo de 11 cidades vizinhas. De 11 cidades vizinhas. E ainda depende do Hospital Regional de Rondonópolis. A gente tem que lutar por uma saúde melhor em Primavera. E a pauta que eu sou apaixonada, qualificação para os jovens. Porque tem emprego para quem quiser. Mas as pessoas muitas vezes não ficam no emprego. Porque a mão de obra, embora ofertada, não é qualificada. A gente precisa qualificar a mão de obra em Primavera. A gente precisa colocar esses jovens, as pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, ou até pessoas que querem fazer uma transição de carreira, para se qualificarem, para terem acesso a mais cursos. Sim. Entende? Para elas terem essa conexão com o mercado de trabalho. Eu vejo que esses hoje são os maiores problemas de Primavera, na minha opinião. É claro que aí entram problemas que eu julgo assim, de tamanho menor. Para você que é cidadão de Primavera, eu sei que nossa prefeitura, nossa Câmara, nosso poder público em geral, falta uma desburocratização muito grande. De maneira interna, precisa até de uma reforma administrativa. Mas isso são coisas menores. Aí na ponta, para você cidadão, você vai sentir são esses problemas, sabe? Só que, novamente, volto a falar, Primavera é maravilhosa. E nessa gestão eu tenho altíssimas expectativas de que vai se tornar mais maravilhosa ainda. Amém, eu creio nisso. E como eu digo para as pessoas, como eu falo, principalmente sobre aqui em Cuiabá, é que independente de quem esteja lá, nós precisamos torcer para que dê certo. Porque dando certo é a nossa vida dando certo. Um dos projetos que eu trabalhei muito ainda em campanha, porque essa questão da mão de obra, ela é um problema nacional, né? E as cidades elas vão crescendo, a periferia ela vai ficando cada vez mais afastada, mais distante, e aí a massa fica aquela grande massa concentrada, muitas vezes com emprego na cidade, mas a mão de obra é desqualificada. Verdade. E o que eu percebo que tem em todo o bairro, claro, não sei ao certo como é o cenário em Primavera, mas falando de Cuiabá, todo bairro aqui tem uma igreja. E eu conversei com os pastores, é assim também, e eles falaram assim, Guilherme, dando tudo certo, busca um projeto, e até, de repente, dando de sugestão, né, para levar, em parceria com as igrejas, esses cursos profissionalizantes. Muito porque legal. muitos pastores estão dispostos a ofertar de graça esses cursos. Por quê? O pastor ali, claro, que ele alimenta, é ferramenta para alimentação espiritual na vida dos membros, mas ele também quer uma congregação que prospere, uma congregação que todo mundo ali está bem empregado, está trabalhando. Então, eu conversei com muitos pastores e eles estão dispostos. Quem sabe, né, é algo que possa dar certo em Primavera. E é claro que, antes de finalizar, eu não poderia deixar de perguntar isso, mas você, no ano eleitoral, você teve ali um momento que você caminhou com o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e é alguém que... Muito emocionante, gente. Você foi motivo de inveja para muita gente. Para muita gente. E, se eu não me engano, até passaram numa tribo, né? Foi. E como foi, assim, para você? Como você vê ele hoje,
né, o ex-presidente, como você enxerga ele e como foi ter essa experiência, porque é um presidenciável, é alguém que a gente sabe, né, que foi ali um divisor de águas no Brasil, né, querendo ou não, gostando ou não, a política era de um jeito antes do Bolsonaro e hoje ela é de outro jeito. Então, para você, como que e como foi essa experiência? Bom, eu tive essa grata surpresa, não foi nada programado. Eu fui convidada para acompanhar a caravana do Bolsonaro aqui no Mato Grosso, em março, quando ele esteve aqui no lançamento da campanha do Abílio, que hoje é prefeito de Cuiabá. Fui convidada pelo meu até então candidato a prefeito em Primavera. Na época ele não tinha um time de marketing. E aí, como eu já era candidata, e eu sempre tive essa facilidade com redes sociais, ele falou pra mim, me ajuda. E eu falei, não, agora, pra ficar perto do Bolsonaro aqui, ó meu celular aqui. Então eu acompanhei ele nessa função de fazer fotos, vídeos do meu candidato a prefeito. Só que eu não esperava que eu fosse aprender tanto com um homem que falou tão pouco comigo. O Bolsonaro, ele é uma figura que ele não mente. Não existe máscara. É muito difícil você ser uma persona política. E isso, para quem está no meio político, a gente sabe que existe muito. Às vezes você acha que o candidato é uma pessoa e, na verdade, aquilo é uma persona. É um personagem que ele escolheu ali, né, compor como seu intelecto político. Mas o Bolsonaro não. O Bolsonaro é o que a gente vê. Ele é aquilo mesmo, entendeu? Ele é um homem do povo. Aonde tinha alguém com a bandeira do Brasil, ele fazia parar na estrada, no meio da BR, no meio do nada, para conversar com as pessoas. Teve um momento, a gente estava saindo de Diamantino para ir nessa tribo indígena que é lá em Campo Novo do Parecis. E a gente saiu, né, ali do hotel, tudo. Ele tinha feito um comício na noite anterior, super cansado. Acho que era 5, 6 horas da manhã, ele já estava de pé e ele pediu para parar num posto. Ele parou num posto e ele é acompanhado por seguranças que são da Polícia Federal. Ele deu um comando pro pessoal da Polícia Federal e falou, segura a galera aí. E aí tinha um motorista de caminhão e a esposa dele, o motorista, a esposa acordando e indo tomar o café deles. E na hora eu lembro que quando eles viram o Bolsonaro, a mulher ficou assim, tipo, Nelson, deve ter falado assim, nossa, parece o Bolsonaro, né? E o Bolsonaro caminhou até eles e cumprimentou eles, tomou café junto com eles ali na beira do caminhão. A mulher tirou fotos, tudo. Depois ele foi atender ao outro pessoal, entrou dentro da conveniência do posto, enfim. É uma figura que tem um carisma gigante. Um carisma gigante. É engraçado, é animado, é muito inteligente, muito mesmo. E é um homem que eu aprendi muito. Aprendi a ver como ele dá atenção aos detalhes. Ele não se importa com protocolo, nenhum mesmo. Você vê que ele tá andando no meio da multidão, ele fala pro segurança dele, abre aqui, ele vai pro meio do povo. Ele não se importa com o protocolo. Sim, verdade. Mas ele se importa com o povo. Ele ama ser querido pelas pessoas. Onde ele vai, ele arrasta multidões. E ele ama essas multidões, e se conectar com pessoas, olhar no olho das pessoas e conversar com as pessoas. E isso é incrível. E eu, de verdade, aprendi muito em 3 dias que fiquei ali ao lado dele. Aprendi muito mesmo sobre o que é ser um político de verdade, que se preocupa com os brasileiros. Eu acredito que talvez esse tenha sido um dos maiores problemas que a gente vem vivendo nos últimos anos, né, que é a classe política afastada da população. Nossa, a classe sim. política que, por vezes, defende coisas vazias que a população não, né, parece que cada um vive numa realidade, cada um vive num mundo. E eu penso que o que explica muito do fenômeno que ele é ele defender aquilo que é o anseio das pessoas, né? Às vezes falar o que as pessoas estão sentindo, e eu penso que isso é receita. É receita para quem está no mundo político e quer realmente fazer o correto, que quer realmente crescer, até porque, no final das contas, a verdade liberta. Verdade. Então, você levar a verdade, né, você vai acabar atraindo pessoas, porque, como você disse, a eleição em primavera, ela foi muito diferente.
A eleição em Cuiabá ela foi muito diferente. E por quê? Porque o cenário está degradante. Verdade. A gente está chegando nos minutos finais, temos ali em torno de 5 minutinhos. E eu gostaria que você deixasse um recado para o pessoal de casa. E o que, na verdade, tiver no seu coração, seja uma mensagem de despedida, seja uma mensagem, né, que levando uma esperança para as pessoas sobre a política. Bom, aonde eu vou, eu sempre gosto de falar que a verdadeira política é servir. Não é ser visto, não é se servir, é servir as pessoas, é servir o próximo. A nossa função aqui na Terra, independente se você é um político, se você é um aspirante a político, se você é dona de casa, se você é comerciante, empresário, o que você for, a sua função nessa Terra é servir. Servir com qualidade. A gente tem a receita do sucesso na Bíblia que fala que tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Faça com qualidade, com amor, com bom grado. Sirva aonde você estiver. Eu sei que hoje, eu como vereadora, com 22 anos, Primavera é a 5ª maior potência do nosso estado, tem uma arrecadação de quase 1 bilhão por ano com só 100 mil habitantes, é uma cidade extraordinária. Então, eu ser vereadora com 22 anos de uma potência de cidade é algo que se você me falasse isso alguns anos atrás, eu não acreditaria. Mas quando o Senhor tem um sonho para a nossa vida, quando Ele tem um propósito, pode demorar o tempo que demorar, pode passar o tempo que passar, vai se cumprir. Não importa se as probabilidades são contrárias, se na realidade você acha que não existem chances, porque para mim não existiam chances de eu me eleger. Não existia chance de uma menina de 22 anos ser uma das vereadoras mais votadas. Mas se é um plano de Deus na sua vida, tenha fé que vai se cumprir. Eu não sei se a gente está falando de uma carreira política ou de algum outro sonho, mas saiba disso. E caso você seja jovem, caso você tenha o sonho da política, eu sei que hoje eu estou aqui porque um dia eu olhei um jovem deputado, que um dia também foi vereador em Belo Horizonte, chamado Nicolas Ferreira, eu acreditei que eu podia. Logo olhei para outros jovens na política, na Câmara de Deputados, em outras câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa, e eu falei, se eles chegaram lá, eu também consigo. Tenha essa noção que, às vezes, algumas pessoas correram para outras andar, né? Esse é o ditado. Então, a política hoje, o jovem, está com essa porta aberta. Não é mais algo impossível. Não é impossível um jovem estar na política. Na verdade, é algo muito almejado. Você que é jovem e ainda não se despertou para a política, se desperte. Se você tem um sono tranquilo na sua casa, sabendo que ninguém vai entrar lá, ou se você se preocupa quando dorme, saiba que é política isso. Porque é política se você tem segurança pública ou não na área que você mora. O asfalto que você anda, o que você come na escola, tudo, o ensino, a qualidade de educação que você tem, tudo é política. Então se interesse, porque se você não se interessar pelo governo, o governo vai continuar acontecendo. E aqueles que não são do Senhor, aqueles que têm más intenções, vão governar. A Michelle Bolsonaro, ela sempre fala que ela está edificando nações. E edificar é construir algo, não se constrói nada sem colocar a mão. Coloque a mão no arado, coloque a mão na política local, coloque a mão onde você consegue alcançar, mas faça alguma coisa pelo Brasil, porque a gente precisa de você que está assistindo aí agora. Amém. E é aquela coisa, se cada um fazer a sua parte, tudo vai dar certo. Verdade. Quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. E depois você começa arrumando a sua casa, quando você assustar, está arrumando seu quintal, a sua comunidade, e é assim, se cada um fazer a sua parte, a gente vai conseguir arrumar de volta o Brasil no lugar que ele nunca deveria ter saído. Mari, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Gui. Estou muito feliz, gente. Esse programa foi incrível. Que bacana. Eu espero para você aí de casa que esse bate-papo tenha agradado, né, tenha edificado a sua vida de alguma forma. E eu te convido a acompanhar o nosso próximo bate-papo aqui no Capital Entrevistas com Guilherme Oliveira. Obrigado, fica com Deus. Até mais, gente. Um beijo.